Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é Milton Viterbo. Existem coisas cruciais na vida que exigem grandes qualidades humanas. Nosso maior medo é que o homem não será capaz de cumprir com a demanda de hoje. A falta de um grande equipamento de caráter é realmente um perigo em qualquer tempo. É no aqui e agora que o mundo precisa de ajuda de grandes mestres, tais quais foi Jesus Cristo. Jesus ensinou sobre a grandiosidade do caráter para seus discípulos. Com tamanha grandiosidade dentro dele, ele era muito mais que um simples pastor. Ele era o supremo professor. Ele não apenas apontava o caminho, mas ele foi à frente, mostrando o caminho. Nas horas de grande estresse, ele mostrou-se mais poderoso do que Pilatos, o governador de toda a Judéia, ou Caifás, o supremo sacerdote e líder da igreja, ou qualquer um, ou todos os escribas e todos os fariseus. É verdade que por um momento eles tiveram poder sobre seu corpo e o experimentaram e o condenaram à cruz, a sentença máxima que poderia ser dada a alguém. Mas mesmo assim, em todos os momentos, a sua mente e o seu espírito comandaram eles. Eles o arrastaram pelas ruas, amarrado como um prisioneiro. Eles o pregaram a uma cruz no Monte Calvário, mas ele, olhando para eles lá de cima, viu sua pequenez mental e chorou dizendo: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Um homem que é grande o suficiente para perdoar é sempre maior do que o perdoado. Ele é superior. Ele é maior que o seu adversário. Pedro, o discípulo, estava muito perplexo ao ouvir uma das grandes lições do Mestre. Ele levantou a questão: qual é a base dessa lição? Voltando-se para Jesus, ele perguntou: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meus irmãos? Até 7 vezes? Esse era sem dúvida um grande gesto da parte dele, pois segundo a lei jesuíta, a qual ele conhecia, permitia ao homem ser perdoado apenas 3 vezes. Isso era mais do que 2 vezes o que a lei recomendava. Então Pedro acreditou que o Senhor concordaria com a sua extensão da lei do perdão. Mas ele ficou mais perplexo ainda quando Jesus respondeu: Eu vos digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Tal período poderia ser indefinido. Então, através da resposta, concluímos que não existem limites ou restrições para o perdão. A qualidade do perdão deve ser infinita, assim como a da fé, esperança e amor. Os ensinamentos de Jesus em referência ao poder do homem de perdoar pecados são, eu acredito, acima do entendimento de todos os mandamentos. Existe uma separação entre o pecado e seus muitos efeitos. Quando um homem peca, nós fomos ensinados a pensar que isso é um trabalho para o ministro, ou pastor, ou padre, que será chamado para orar pelo pecador. Quando um homem fica doente, ou estressado na mente ou em seu corpo, devido aos efeitos provocados por seus pecados, nós chamamos o médico. O doutor então dedica-se a tratar ou reparar o corpo e amenizar o sofrimento. Isso, na melhor das hipóteses, nós sabemos que é uma medida temporária, pois nenhuma melhora ou permanente cura poderá ter efeito até que o doutor e o chefe religioso trabalhem juntos. Jesus era um mestre médico porque ele tratava o pecado e a doença juntos. Quando eles trouxeram um homem que sofria de paralisia até Jesus, Jesus falou de perdoar os pecados do homem para que ele fosse curado. As pessoas que o haviam trazido e ouviram falando isso, o questionaram. Eles disseram: Quem é esse que fala blasfêmias? Quem mais poderá perdoar pecados além de Deus? Eles não entendiam como ele poderia considerar pecados como a causa da paralisia. Porém, existem ainda hoje alguns não muito avançados que querem acreditar que tal doença é causada por problemas físicos ou alguma desordem no organismo, do que aceitar a possibilidade disso ser um desleixo mental ou espiritual. Jesus ensinou claramente
que se você perdoar o pecado, o efeito da ação do perdão será absorvida como ideias naturais e saudáveis, assim como a noite é absorvida pela luz do sol. A escuridão desaparece e a luz do dia brilha sobre todos da mesma forma. Quando ideias naturais e saudáveis preenchem a mente, o corpo entra nas mesmas condições. Então, homens e mulheres evoluídos que estão usando esse processo para proporcionarem curas através de processos mentais e espirituais, não estão nos apresentando nada de novo. Eles estão meramente usando aquilo que o Mestre ensinou. Jesus ensinou que o local originário de toda ação é a mente. Ele disse, resumindo, que onde existe luxúria no coração, existe um pecado, mesmo que o ato nunca tenha sido cometido. Em outra ocasião, ele falou sobre a origem do pecado, que está na mente antes do ato ser cometido, pois vem do interior, ele disse. Do coração do homem procedem pensamentos de maldade, adultérios, assassinatos, furtos, enganos, blasfêmia, orgulho e loucura. Todas essas coisas más vêm de dentro, onde elas corrompem o homem. Os cientistas confirmaram a verdade de que o corpo do homem é movido por sua mente, que todas suas funcionalidades são governadas pelos pensamentos predominantes, quer sejam pensamentos subjetivos ou objetivos. Aqueles que estudam o processo mental descobriram que todas as condições do corpo são criadas ou causadas pela mente. É sabido que toda criação, em qualquer e em todas as formas, é governada e sujeita a uma lei. Porém, quando mal usada, a lei, ao inverso, ou é violada, esse erro é chamado de pecado. Um pecado é um erro, um engano, um equívoco. Um erro é sair um pouco fora ou desobedecer à lei, seja essa lei mecânica ou espiritual. A correção é o único método de apaziguar a lei. No entanto, arrependimento e perdão são os únicos caminhos disponíveis para alterar e corrigir o erro. Eles são o caminho para liberar o homem de sofrer as terríveis consequências pelo erro. São o único caminho que lhe permitirá ficar em acordo ou em harmonia com a lei. O perdão dos pecados significa que nós precisamos esquecer, deixar para lá e liberar aquele pensamento, ou pessoa, ou condição que cometeu o pecado. Isso significa deixar para lá as coisas que você não deveria fazer, abandonar ou deixar para lá os pensamentos ou ideias erradas. Isso é ser absorvido e liberado dos efeitos do pecado. Perdão é a primeira exigência que permite que o homem esteja em harmonia com a lei do seu ser. Quem pode dizer o que essa lei é? Você pode pensar. Qualquer um que estude o homem como um ser em ambos os sentidos, físico e mental, conhecerá a lei. Se uma pessoa tentar aprender a lei estudando apenas as ações físicas ou os resultados apenas do pecado, poderá não chegar a lugar nenhum. Provavelmente ficará andando em círculos, e isso será inútil. Se ela for mais fundo e estudar a causa e aquilo que promoveu o pecado, ela irá conseguir resultados. Ela deverá analisar o caso e procurar por alguma coisa ou condição escondida, esquecida, como um abalo, por exemplo, que pode ter causado a doença. Então, a menos que esse pensamento de abalo seja arrancado do subconsciente ou da memória, essa condição continuará aparecendo de novo e de novo, não importa a quantidade de remédios que possam estar sendo usados para combater a dor. Como as ervas daninhas no jardim, se você for até elas e quebrá-las e jogá-las fora, cada vez que elas aparecerem diante de seus olhos, elas poderão desaparecer por algum tempo, mas logo voltarão, porque elas não foram arrancadas com as raízes. Ervas daninhas precisam ser arrancadas completamente e destruídas. Um médico notório falou em frente a um grupo de médicos sobre esse assunto do pensamento ser a fonte das doenças e gravou uma última recomendação no final. Tumores e cânceres anormais
são devido ao longo período de tristeza e ansiedade reprimida. Outra forma de dizer isso é que as doenças são devidas à grande quantidade de pensamentos de pecado sendo sufocados e suprimidos dentro de nossas mentes. Se esse estado é tão destrutivo, seria muito sábio para nós sondar em nós mesmos e perceber os efeitos que nossas emoções têm sobre nosso organismo físico. Depois vamos procurar qualquer caminho possível ao nosso comando para superarmos, abandonarmos e deixarmos para lá todas as emoções que têm um efeito debilitante e destrutivo. Outro líder da psiquiatria disse: a grande maioria dos casos de distúrbio mental do tipo funcional é devido ao senso de culpa. Existem alguns pensamentos alimentados e nutridos que precisam ser perdoados. Geralmente, uma mente doente teme livrar-se deles ou perdoá-los. Isso é natural, pois se eles forem capazes de deixar para lá e esquecer os pensamentos temidos, eles não mais poderão ser doentes mentais. O professor Gates, do Laboratório de Psicologia de Washington, em um experimento testando as emoções e ações do corpo, descobriu alguns resultados bem interessantes. Ele descobriu cerca de 40 emoções negativas, e muito mais do que isso eram as boas. Dentre todas as más emoções, ele disse, a reação da culpa era a pior. Essa dedução foi conseguida devido a uma análise química da transpiração do corpo. Uma pequena porção de transpiração sobre o efeito de cada uma das más emoções foi pega e testada. As emoções negativas mostraram uma forte reação ácida nos testes. Agora, se você puser um pouco de ácido em sua carne, você sabe o que acontecerá. O ácido irá queimar, e se for permitido deixar que continue queimando, ele irá provocar um grande sofrimento e acabará destruindo os tecidos de sua carne. É exatamente essa a reação que está afetando o tecido e o organismo do corpo quando esses pensamentos destrutivos são permitidos se abrigarem em nosso interior. Um sábio médico um dia recebeu um telefonema onde a pessoa lhe disse que já havia ido a vários médicos, hospitais, mas mesmo assim ainda não havia conseguido sua cura. Na verdade, estava ficando pior e, em adição ao mal original, ele estava tendo uma crescente condição de melancolia acompanhada de tendência ao suicídio. O médico, percebendo que ele estava procurando a cura, tomou a decisão de tratar o caso cuidando da mente do cliente. Ele o questionou e analisou cada questão com cuidado. Depois de um tempo, ele ganhou a confiança do seu paciente e descobriu a real causa secreta de sua longa doença. Muitos anos antes, esse homem e seu irmão eram sócios em uma empresa, e esse homem tinha se apropriado e perdido algum dinheiro que por direito pertencia a seu irmão. Ele foi usado de uma forma que seu irmão não poderia encontrá-lo nem que ele fizesse uma investigação. Eles mais tarde separaram a sociedade e ele se aposentou do trabalho, mas como ele disse, ele não conseguia jamais se perdoar por ter pego o dinheiro. Ele gostaria de devolvê-lo, mas não podia fazê-lo sem que seu irmão soubesse a verdade. Ele disse que não era o medo da punição judicial que o atormentava, mas sim a possibilidade de perder a afeição do seu irmão. Eles sempre foram inseparáveis e devotados. Era por essa razão que ele tinha medo de confessar sua culpa e fazer as pazes de qualquer forma. O médico explicou que a coisa a ser feita era livrar-se de sua pressão escondida. A única maneira de fazer isso seria chamar o seu irmão e contar a história toda. O paciente, ao contrário da sugestão, foi para casa para pensar sobre o caso. 3 dias depois, ele ligou para o médico, afirmando que ele passou 3 dias terríveis, sem dormir à noite, batalhando com ele mesmo, e ele havia decidido que iria visitar o seu irmão. Ele estava em tal estado mental que ele sabia que o tratamento de seu irmão, ao saber que ele era um ladrão, não poderia ser pior
do que o sofrimento que ele estava passando. Ele contou a seu irmão a história e, para sua surpresa, o seu irmão o abraçou e regozijou-se com ele que ele havia tirado isso de sua mente. Foi um tempo de muita alegria para eles, pois aquela nuvem, a única nuvem na vida deles, havia desaparecido. O céu estava limpo novamente e a restauração da saúde do cliente foi milagrosa para aqueles que não entendiam o que havia sido feito. Através do arrependimento e do perdão, o homem havia feito o que Jesus havia recomendado à mulher, a qual ele salvou do apedrejamento. Segue teu caminho e não voltes mais a pecar. A raiz de toda mágoa havia sido arrancada de sua memória. Sua mente estava livre para ter pensamentos de saúde, felicidade e alegria. Isso permitiu ao seu corpo ser rapidamente curado. Para muitos isso pode parecer um milagre, mas não é. Isso foi apenas uma lei natural operando de uma maneira natural e irrestritamente. Nos deparando com tais fatos, nós podemos compreender mais profundamente por que Jesus tão frequentemente falava do perdão dos pecados. Ele conhecia a lei do perdão e ele sabia da importância vital que ela exerce na vida de todas as pessoas. Quanto mais estudarmos isso, mais maravilhados nós ficaremos com a simplicidade e perfeição de seu cumprimento. Nós devemos esquecer, pois como Salomão nos disse, um pecado esquecido é um pecado perdoado. Devemos esquecer, deixar para lá algumas partes de nossa disposição que não é um ganho nem uma coisa prazerosa para as pessoas ao nosso redor. Em troca, nós estaremos reparando a brecha onde pisamos na bola, onde cometemos um erro. As ervas daninhas não recolhem-se com o tempo. Ao contrário, elas irão aumentar e crescer mais fortes até que elas acabem com todas as flores. A mesma coisa acontece com nossos pensamentos de pecado. No jardim de nossa memória, eles precisam ser eliminados e destruídos, para que então apenas os pensamentos de saúde e alegria possam crescer. Um homem pode ter o hábito de beber demais e não ser somente miserável por dentro, mas causar muita infelicidade em sua casa. Ele deseja superar o hábito pecador. Ele recebe toda a ajuda de seus amigos e daqueles que o amam para que resista ao desejo de beber. Por vezes, ele supera a tentação e depois cai. Repetidamente a sua família o ajuda e o encoraja a parar. Finalmente, ele é capaz de esquecer o desejo de beber e superar seu efeito pecador. Então, ele esquece não apenas um drink, mas o desejo de beber. Quando o homem esquece a ideia que desperta o desejo e o leva às ações físicas, então, e somente então, a lei do perdão o levanta e o liberta do efeito debilitante. Um pecado esquecido é um pecado perdoado, quando o pensamento ou ideia que leva ao pecado é corrigida. James explica a verdade claramente dizendo: todo homem é tentado quando ele se aproxima de sua própria luxúria. Tendo a luxúria sido despertada, abre-se espaço para o pecado. Expondo de uma forma mais simples, isso significa que todo homem, quando alimenta uma ideia que é errada, destrutiva ou mal, e ele a mantém em sua atenção, geralmente ela torna-se um fato. Quando ele deseja superar uma condição de pecado, ele não deve perder tempo lutando contra o fato, mas corrigi-lo, esquecê-lo, deixá-lo de lado, perdoar a ideia que deu início a isso. Essa é a erva daninha no jardim, que precisa ser arrancada pela raiz, e assim ela será destruída. Em outra passagem, nós encontramos Jesus novamente repetindo a lei e com algumas explicações. Em seu discurso, ele disse: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa é uma proposição perfeitamente razoável. Assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós,
Também devemos nós sermos perdoados. Essa lei tem nos seguido através do tempo, e hoje em dia falamos sobre ela como se fosse algo novo. Nós a chamamos de psicologia moderna. A lei afirma que certas ideias devem ser dissolvidas e apagadas da mente, com o propósito de que outras ideias ou novas ideias de diferente caráter possam substituí-las. Se você mantém em sua mente que alguém o ofendeu ou te tratou com injustiça, você não poderá se livrar de sua ofensa ou de sua falta de justiça, enquanto você mantiver aquele pensamento em sua consciência. Seus pensamentos têm sido alimentados com ressentimento que você guarda contra alguém ou alguma condição? Você tem um sentimento de que foi desprezado por alguém? A lei diz: se não perdoarmos os erros daqueles que nos ofendem, também o nosso Pai não irá perdoar os nossos erros. Nós criamos as condições em nossas vidas conforme nós respondemos às demandas da lei. Aquele que em seus pensamentos verdadeiramente não liberta todo homem que tem algum débito com ele, acaba ele mesmo caindo em débito. Todo mundo deve em algum momento seguir pelo caminho do perdão. Nós precisamos aprender a viver essa lei. Ela deve ser importante, pois o Mestre ensinou que não existe esperança de perdão para aquele que não perdoa. Somente na medida que perdoamos seremos perdoados. Nós precisamos fazer o primeiro esforço. Nosso desejo deve abrir o caminho para o nosso perdão. Não devemos pedir mais da lei do que somos capazes de estender para nós mesmos ou para nossos irmãos. Enquanto ponderamos sobre esse pensamento, nós deveríamos nos perguntar se o Mestre estava olhando para o futuro, para a importância do perdão nos dias de hoje. A verdade é mais profunda a cada dia. Quando nós nos lembramos da rivalidade que prevalece em cada loja ou escritório, quando nós vemos a inveja que divide os vizinhos, quando nós observamos os ciúmes, quando nós temos conflitos e discussões, nós vemos o solene, porém simples, ensinamento do perdão batendo forte em nossas vidas. Esses são os nossos testes diários. Essa é a escola do perdão. E todas são lições que a vida nos ensina.